Olá, sou Cineide de Belém do Pará, né? Mestranda do Proficiamb UFPA e fiz juntamente com mais 3 colegas, a Elaine, que é também do Proficiamb Pará, e 2 colegas que são profissionais comigo no Instituto de Desenvolvimento Florestal e Deflobio, que é responsável pela unidade de conservação que foi feita a nossa pesquisa. O nosso tema foi a visitação do Parque do Utinga, Camilo Viana, antes e pós-Covid-2000, antes e período, né, de reabertura, na verdade, do parque novamente para visitação, ainda em momento pandêmico. Bom, dentre as 26 unidades de conservação que existem no estado do Pará, existe o Parque Estadual, né, conhecido, vou falar Parque Estadual de Utinga, PEUT, porque como a gente conhece popularmente aqui na região metropolitana de Belém, dentro do nosso estado. Então, o parque, ele é uma unidade de conservação que ele permite a visitação, né, o passeio turístico e principalmente a pesquisa. Ele está dentro dessa categoria, que nos possibilitou de fazer essa pesquisa, porque senão ela não poderia ser divulgada. Além disso, nós tivemos também a autorização, né, da gestão, que autorizou a gente fazer essa publicidade. E o que inicialmente que nos fez observar e pesquisar? A visitação, né? A gente tem um grande número de turistas dentro do parque e de pessoas da própria comunidade do entorno e visitantes mesmo de outros locais do estado. Que aí o que acontece? Nos inquietou em relação a isso. Será que a pandemia aproximou mais essa comunidade com o parque, né, com essa unidade de conservação, com essa área de saúde, de lazer, ou será que ela distanciou mais? E aí a nossa pesquisa ela foi em torno desse objeto de estudo. Bom, segundo o GUGEL 2009, a grande maioria dos usos de exploração de recursos naturais permitido nas UFs brasileiras prevê e potencializa atividades que contribuem para a geração de renda, emprego, aumento de qualidade de vida e o desenvolvimento do país sem prejuízo à conservação ambiental. Desta forma, né, o poder público local, em especial nas cidades urbanas, que é o nosso caso, tem utilizado a UFs como um importante espaço com o intuito de assegurar essa conservação e essa biodiversidade para pesquisa, lazer e aprendizado. Ele foi criado em 1993, né? O objetivo dele eu já falei para vocês anteriormente, que é o lazer, o turismo ecológico, não o turismo de massa, né? Atividades culturais e preservar principalmente a fauna e a flora, porque nós somos ricos em biodiversidade. Aqui a gente tem um grande recorte do nosso bioma amazônico, né? É muito presente, a gente é rico em ecossistema. Inclusive, eu quero ressaltar a questão dos 2 mananciais que nós temos dentro do Parque do Utinga, que são o manancial Água Preta e Bolonha, e que fornece 63% da água que é utilizada na região metropolitana de Belém. E quem por falar em extensão, além dessa riqueza que tem, né, dos nossos mananciais, ele chega, o parque, até um outro município, que é Marituba, que é próximo nosso aqui, tá? Então, ele tem 1.393 hectares, então você imagina o mundo que é esse parque, né? Os serviços, eles são variados, né? Nós temos uma empresa que, inclusive, nos ajudou também para fazer esse levantamento dos dados quantitativos. Tem uma empresa que se chama Pará 2000, né? Que é responsável justamente pelos equipamentos que existem dentro dele, quadriciclo, bicicleta. Temos outras atividades que são o boy cross e as caminhadas, as trilhas, que precisam também de condutores, né, porque nós temos uma diversidade grande de trilha, como a trilha do macaco. E aí existe essa empresa que nos ajuda nesta parte, né, de equipamentos, e que inclusive a gente veio fazer um levantamento quantitativo desse número de visitantes, que é difícil de fazer, porque é um número que as pessoas nem imaginam. Ele só fecha terça-feira e de segunda a domingo, com exceção da terça, que é feito para manutenção,
ele fica aberto. Bom, nós estamos nesse momento, inclusive, aqui no parque fazendo a filmagem, tá? Uma outra abordagem que foi importante é que, segundo a OMS, né, também a gente viu que o Covid, ele se comporta de maneira internacionalmente, nesse momento pandêmico, como ele é cosmopolita, né? Então, as pessoas, elas ficam também muito dentro das suas casas e elas perdem também a sua saúde mental, né? Não é só, o Covid não vem só acometer as atividades físicas, né? Mas essa questão mental, você estando muito dentro de casa. E o parque, por ser uma área, né, aberta, e que, claro, que depois da abertura dele, ele fechou, né? E ele teve uma abertura em agosto, né? Até fevereiro ele funcionou e ele teve a reabertura em agosto, com todas as precauções. Nós temos o álcool, né, nos pontos, todas as pessoas usam máscara. Nesse momento nós pedimos uma autorização e eu fiquei numa parte que se chama portal de entrada, que aí eu não necessito estar usando máscara nesse momento, porque eu pedi uma autorização, tanto que vocês veem que não tem ninguém ao meu redor. Então, o que acontece? Com todas as medidas protetivas, segundo a OMS, também é importante essas áreas abertas, porque você não pode estar se aglomerando. Então, as pessoas saem um pouco do consumismo do shopping para vir para essas áreas abertas, para mentalmente você também se sentir um pouco mais livre, ter essa reconexão com a natureza. Ele se dividiu em 3 momentos do nosso trabalho. O primeiro, a gente fez o levantamento bibliográfico, né? Nós pegamos todos os materiais que a gente tinha internos dentro do IDEFLOBRIO, como plano de manejo, para conhecer todas essas estruturas aí que o parque tem, de ecossistema, de fauna, a gente cita em alguns momentos. Num segundo momento, nós trabalhamos também uma visitação para ver de perto como é que estava acontecendo, e aí a gente participou de uma atividade um dia no parque, que é um evento nacional, e aí a gente teve que fazer o nosso aqui, nós nos envolvemos, inclusive tem fotografia, né, desse fato que nós estávamos. E no terceiro momento, a quantificação desses dados de números de visitantes, tá? Bom, os dados nós fizemos, vocês vão observar lá um gráfico de pizza no nosso trabalho, né? E em fevereiro nós tivemos uma visitação, inicialmente, quando estava começando, de 48.500 pessoas em fevereiro. Ainda não estava fechado. 48.500 pessoas, nós quantificamos esses dados. E para nossa surpresa, como pesquisadoras, a gente pensou que ia ter uma diminuição, mas ao rever a contagem diária, houve um aumento de visitação, né? Então, em setembro, ele abriu em agosto, em setembro exatamente, nós tivemos o resultado de 55.860 pessoas visitantes do parque. E aí, o que a gente concluiu, né? Que aproximou novamente, né, essa comunidade que a gente inclusive cita lá de verdejante, se aproximar mais e se conectar mais com o parque. E ao mesmo tempo está se fazendo um trabalho, por exemplo, nós que trabalhamos aqui, dessa aproximação do homem com a natureza e o respeito a essas unidades de conservação que estão sendo tão maltratadas. Quantas estão sendo queimadas, quantas aí você às vezes visita o parque por achar que é só um local de diversão, e ele não é. Ele tem uma grande importância aí para a sociedade, de minimizar os impactos ambientais, né? Ajuda no controle climático. Então, o nosso trabalho ele foi de suma importância, porque a gente percebeu que tem esse diferencial, e aí vai nos subsidiar para fazer também um trabalho de educação ambiental com a comunidade, né? É só vocês entrarem nos anais e vão fazer a leitura do trabalho, tem os nossos contatos. Muito obrigada.